Hi folks, how are you? I'm here again, and today we are going to study about simple past of the verb to be and the other verbs, okay? And open your books on page 185, okay? Here we have simple past of the verb to be. Eu acredito que vocês recordem o passado do verbo to be e o passado dos verbos comuns, né? Que tem uma singela diferença entre eles. Hoje nós vamos recordar, para quem nunca estudou, nós vamos estudar, mas eu acredito que todos já tenham estudado. Nós vamos estudar o passado tanto do verbo to be quanto dos verbos comuns. Lembrando que os verbos comuns, existe uma distinção entre verbos regulares e verbos irregulares, certo? O verbo to be, ele é um verbo especial, Verbo to be is the special one, ok? Ele não se mistura com os demais verbos, tá? Por que ele não se mistura? Porque o verbo to be, ele funciona tanto como verbo principal, quanto verbo auxiliar. Enquanto que os verbos comuns, eles necessitam de um verbo auxiliar para que eu possa formar uma frase interrogativa, para que eu possa formar uma frase negativa. Quando se trata do verbo to be, ele trabalha sozinho, sem necessitar do auxílio de um outro verbo. Nós vamos agora recordar essa distinção que existe entre esses verbos, certo? Nós também vamos ver a distinção entre um verbo regular e entre um verbo irregular. Para isso, pessoal, nós vamos prestar atenção na minha explicação na lousa. Eu espero que vocês possam recordar tudo direitinho a partir dessa explicação. Na aula anterior, eu não passei nenhuma atividade para casa, certo? Então, mas agora eu quero que vocês prestem bastante atenção, porque nós vamos ter uma atividade para casa, certo? Sobre esse nosso conteúdo que vai ser explicado agora. Então, por favor, agora eu não vou mais mostrar aqui a nossa página do livro. Então, vamos prestar atenção tudo ali na lousa, certo? Então, prestando bastante atenção. Observem aqui, primeiro, a explicação, the explanation of the verb to be, ok? Todo mundo recorda o tal do verbo to be no simple present. Que todos recordem do verbo to be no simple present. Como é que é o verbo to be no simple present? Vamos lá. Verb to be. O que é o verbo to be mesmo, pessoal? O verbo to be é o verbo ser ou estar. Todo mundo recorda. Como é que é o verbo to be no simple present? O verbo to be no simple present, vamos lembrar aqui, as formas do to be no simple present são am, is ou are. Todos recordam, né? Como é que eu faço para deixar no passado? Quem era am ou is vai se transformar em was. E quem era are no presente, no passado, vai se transformar em were. Certo? Então, isso é o passado do verbo to be. Então, era ou estava, certo? Que é o verbo to be no passado. Que é o verbo ser ou o verbo estar. E no passado fica era ou estava. Como eu já disse, o verbo to be, ele trabalha sozinho. Ele não necessita de um outro verbo para poder ir para a forma interrogativa e para a forma negativa. O verbo to be, ele sozinho, ele trabalha como verbo principal e como verbo auxiliar, certo? Então, vamos montar frases na forma afirmativa, na forma interrogativa e na forma negativa. Então, pay attention. Na forma afirmativa, Gustavo was very happy. Gustavo was very happy. Gustavo estava muito feliz. Eu estou afirmando que o Gustavo estava muito feliz. Lembrando que para as pessoas I, he, she e it,
eu utilizo a forma was. Para quem não recorda, eu vou colocar aqui, ó. I, you, he, she, it, we, you, and they. Aqui, I was, you were, he was, she was, it was, we were, you were e they were. Então, aqui está o verbo to be conjugado no passado, para quem não recorda, está aqui, certo? Então, vamos lá. Como o Gustavo corresponde à pessoa he, ele combina com a forma was. Então, aqui, ó. Gustavo was very happy. Gustavo estava muito feliz. Como eu já disse, isso aqui é o passado do verbo to be, é o simple past of verb to be, certo? Gustavo estava muito feliz. Então, na forma interrogativa, como é que eu vou fazer? Como eu estou falando de verbo to be, o verbo to be trabalha sozinho, o que eu vou fazer? Eu vou apenas inverter o sujeito com o verbo to be, como eu faço no simple present. Então, aqui está Gustavo was, vai ficar was, Gustavo, very happy. No final, nós colocamos o ponto de interrogação. Somente isso. E na forma negativa, como é que eu vou fazer? Super difícil também, pessoal. Vai ficar Gustavo. Daí eu posso fazer na forma longa ou na forma contrária. Vai ficar was not, na forma longa. Ou eu posso colocar na forma contrária, wasn't very happy. Somente isso, certo? Ah, professora, se fosse com were, se não fosse com was, se fosse com were, seria were not ou weren't. E se fosse na forma interrogativa, o mesmo processo, nós só teríamos que inverter. Colocar primeiro o were, depois o sujeito. Isso é o verbo to be no simple past. Bem simples. É como se fosse no simple present, só que ao invés de ser am, is ou are, aqui nós temos o was ou o were. Isso aqui é o verbo to be, o verbo ser ou estar, no simple past, certo? Então, como eu já disse, ele não se mistura de maneira nenhuma com os verbos comuns. Se por acaso nós tivéssemos uma questão de marcar, e lá nós tivéssemos a questão de completar, sei lá, e nós tivéssemos uma forma negativa, por exemplo, e tivesse assim, um espaço, e você tivesse que completar com a forma, o verbo to be na forma negativa. Gente, eu já vi muita gente completando, colocando assim, ó, didn't be. Gente, o verbo to be não se mistura com os verbos comuns. O verbo to be no passado ou fica wasn't ou fica weren't. Jamais existe a forma didn't be. Nunca, 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 nunca. Ah, por quê, professora? Porque o verbo to be ele não se mistura com os verbos comuns. Porque ele trabalha sozinho. Ele é tanto o verbo principal quanto o verbo auxiliar. Ele não se mistura. Como eu já disse, ele é um verbo especial. Ele é que nem o Kiko, ele não se mistura com o gentalho, ele não se mistura com os outros verbos, certo? Então, nunca, nunca façam isso aqui, ó, didn't be, porque não existe. É sempre a forma was not, ou wasn't, were not, ou weren't, certo? E I was, you were, he was, she was, it was, we were, you were e they were, certo? Então, isso é o verbo to be no simple past. É simples? É. Pode acontecer da gente se confundir? Pode. Eu já vi gente fazendo isso aqui, tá? Colocando didn't be. Então, muito cuidado
para que isso não aconteça com vocês. E isso eu vi em provas minhas. Eu não quero que isso aconteça com vocês. É por isso que nós estamos explicando e pedindo que vocês prestem atenção, para que não aconteça de nenhum aluno colocar um didn't be, certo? Agora, pessoal, nós vamos estudar o simple past dos outros verbos, dos verbos comuns. Quem são os verbos comuns, professor? São os outros verbos que não são verbo to be. Que nem o verbo go, que nem o verbo drive, que nem o verbo visit, que nem o verbo play. Verbos comuns, que não são verbo to be, certo? Então, nós vamos estudar o que agora? O simple past. Quando nós falamos de simple past, nós temos o simple past do verbo to be e nós temos o simple past dos verbos comuns. Quando nós falamos de verbos comuns, nós temos os verbos que se dividem em verbos regulares, tá? Regular, certo, pessoal? E nós temos os verbos irregulares, né? Que são os verbos irregular. Regular and irregular. Qual é a diferença, professor, entre um verbo regular e um verbo irregular? Bom, só de olhar, não dá para você saber se um verbo é regular ou se um verbo é irregular. O que vai me fazer saber se um verbo é regular ou se um verbo é irregular? O que vai me fazer saber se um verbo é regular ou irregular é a minha convivência com esse verbo, tá? É a minha convivência com esse verbo. Na língua portuguesa, eu consigo saber se um verbo é regular ou irregular se ele mantiver um radical. Por exemplo, o verbo cantar, em qualquer tempo ou modo verbal que eu conjugue esse verbo, ele vai manter o radical cante. Por exemplo, eu cantarei, eu cantava, eu cantei, nós cantamos. Qualquer tempo verbal, qualquer pessoa, qualquer modo, o radical cante vai se manter. Então, ele é um verbo regular, certo? Já o verbo ser, quando eu começo a conjugar no mesmo tempo verbal, eu sou, tu és, ele é. Ele é um verbo irregular, ele não mantém um radical. Ele não mantém uma parte fixa. Então, é um verbo irregular. No inglês, é basicamente a mesma coisa, tá? Para os verbos regulares, eles vão manter um radical, uma parte que não muda, e nós vamos acrescentar a terminação. Uma terminação. Que terminação seria essa? As terminações são a terminação de, ed, ou ied, ao final dos verbos. Ah, professora, basta acrescentar de qualquer jeito? Claro que não. Para que eu possa acrescentar essas terminações aos verbos, eu devo lembrar daquelas regrinhas, que a gente já estudou, essas regrinhas, para saber. Lembrando também que o passado e o particípio dos verbos regulares são iguais, tá? Ano passado, no nono ano, a gente já estudou o passado e particípio dos verbos regulares. E irregulares também. Nós vimos que o passado e o particípio dos verbos regulares são exatamente iguais. Então, vamos prestar atenção aqui, vamos lembrar. Verbos terminados em E, como é o caso do verbo ler, que é o verbo viver ou morar. O verbo ler, ele termina em E. Nesse caso, quando o verbo terminar em E, eu acrescento apenas a terminação de, certo? Verbos monossílabos, ou seja, verbos de apenas uma sílaba, terminados em consoante, vogal, consoante, eu devo dobrar a consoante final e acrescentar a terminação ED. Por exemplo, como é o caso do stop. Stop é um verbo monossílabo, porque não dá para deixar o S sozinho, nem o P sozinho. Então, não dá para dividir essa palavra. Então, ele é terminado em consoante, vogal, consoante. O que eu vou fazer? Eu vou dobrar a consoante final, tá? Eu vou dobrar a consoante final. O que é dobrar? Colocar duas vezes a consoante final e acrescentar a terminação ED, certo? Mas nós temos as exceções. Quando é que eu não dobro a consoante final, mesmo tendo um verbo monossílabo? Eu não dobro a consoante final
quando o verbo for terminado em Y, quando o verbo for terminado em W, ou quando o verbo for terminado em X, certo? Quando eu tiver verbos com essas terminações, mesmo sendo verbos monossílabos, terminados em consoante, vogal, consoante, eu não dobro a consoante final, eu apenas acrescento a terminação ED. Esses verbos são exceções. Por exemplo, play vai ficar played, played, acrescento só o ED. Show vai ficar showed, sem dobrar a consoante final, só com ED. Fix vai ficar fixed, só com a terminação ED, sem dobrar a consoante final. Quando é que eu não dobro a consoante final? Quando o verbo for terminar em Y, W ou em X, certo? Continuando. Quando eu tiver um verbo terminado em Y e esse Y vier antecedido por uma consoante, como é o caso do cry, como é o caso do study, que vem terminado em Y e antes do Y aparece uma consoante e não uma vogal, como é o caso do play, o que vai acontecer? Eu tiro o Y e no lugar dele eu acrescento a terminação IED, certo? Tiro o Y e no lugar dele eu acrescento a terminação IED, certo? O que mais? E quando eu tiver um verbo que não pertença a nenhuma dessas regras? Quando eu tiver um verbo que não pertence a nenhuma dessas regras, ele pertence à regra geral, como é o caso do verbo work, como é o caso do verbo clean, que não pertence a nenhuma regra específica. Quando eu tiver um verbo desse tipo, o que vai acontecer? Eu vou apenas acrescentar a terminação ED, certo? Eu vou apenas acrescentar a terminação ED, certo? Quando é que eu devo deixar o verbo no passado? Eu só devo deixar o verbo no passado se a minha frase for afirmativa. A partir do momento que a minha frase não é mais uma frase afirmativa, que a minha frase é uma frase interrogativa ou que a minha frase é uma frase negativa, o verbo não pode ficar no passado. Por quê? Porque aí ele vai dar espaço ao verbo auxiliar. Bom, explicadas as regras, vamos prestar atenção como é que nós fazemos para deixar na forma interrogativa e para deixar na forma negativa. Lembrando também que nós temos os verbos irregulares. Professora, como é que eu faço para deixar um verbo irregular no passado? Para deixar um verbo irregular no passado, nós temos que seguir aquela folhinha de pregos para saber como é que um verbo irregular fica no passado. Por exemplo, o verbo go, que fica como? Que fica went. O verbo drive, que fica como? O verbo drive, que fica drove. E assim por diante. Eu tenho que ter uma certa intimidade com esses verbos para saber como é que é o passado. Caso eu não tenha essa intimidade, nós temos aquela lista de verbos que ano passado eu passei para alguns alunos. Quem for novato pode pegar com os alunos do ano passado. E eu dei uma lista de 106 verbos, de verbos irregulares, onde nós temos o passado, nós temos a base form, o passado, o participe e a tradução desses verbos. São 106 verbos, certo? Então, o que vai me fazer saber como é que é o passado e o participe desses verbos? Vai me fazer saber se um verbo é regular, se um verbo é irregular, qual é o passado, qual é o participe dele, qual é a tradução dele, é o meu convívio, é a minha intimidade com esse verbo, certo? Então, eu preciso ter uma certa intimidade com esse verbo para reconhecer se ele é um verbo regular, se ele é um verbo irregular, porque não existe nada que diga se um verbo é regular ou se um verbo é irregular só de olhar para ele, certo? O que vai me fazer saber se ele é regular ou irregular é a minha convivência, é a minha intimidade com esse verbo, é a minha intimidade com a língua inglesa. Entendido? Então, vamos lá. Mas eu só devo deixar um verbo no passado, independente dele ser regular ou irregular, se a frase estiver na forma afirmativa. Independente dele ser regular ou irregular, a minha frase só vai ter um verbo no passado se ela for afirmativa, certo? Entendido? Então, vamos colocar agora aqui uma frase com um verbo no passado. Lembrando que eu só devo colocar um verbo no passado, ele sendo regular ou irregular, se a minha frase for afirmativa. Então, vamos começar colocando um verbo irregular, tá? Um verbo irregular, aqueles da folhinha. Bora ver aqui. Deixa eu colocar aqui
Hugo drove, que é o passado do verbo drive, tá? Hugo drove a new car, yesterday. Aqui, ó, pessoal. Eu só pude deixar o meu verbo no passado, por quê? Porque a minha frase é uma frase afirmativa. Eu afirmei que o Hugo dirigiu um carro novo ontem. Hugo drove a new car yesterday. Hugo dirigiu um carro novo ontem. Então, eu afirmei. Como a minha frase é afirmativa, independente do verbo ser regular ou irregular, eu só posso deixar esse verbo no passado se a minha frase for afirmativa. E se por acaso a minha frase tivesse um verbo regular? Também aqui, ó. Um verbo regular. Paula worked here last year. Paula trabalhou aqui ano passado. Também estou afirmando. Por que eu deixei o meu verbo no passado? Porque a minha frase é afirmativa. Agora, como é que eu faço para deixar essas frases na forma interrogativa? Eu vou usar essa frase aqui para passar para a forma interrogativa. O mesmo processo seria usado se o verbo fosse regular. Então, para deixar na forma interrogativa, eu vou usar o verbo auxiliar, que é o did, certo? O verbo auxiliar é o did. O did não tem tradução, mas ele tem uma função. Qual é a função do did? Deixar essa frase na forma interrogativa e dizer que essa frase está no simple past, certo? O did não tem tradução, mas ele tem uma função, que é deixar essa frase na forma interrogativa e dizer que essa frase está no simple past. Professora, por que eu não deixo o verbo com a regrinha ou por que eu não deixo o verbo no passado? Porque eu não preciso de duas coisas para dizer que essa minha frase está no simple past. Se eu tivesse duas coisas para dizer que a minha frase está no passado, seria uma redundância. Eu não preciso, por exemplo, dizer que eu vou sair para fora. Se eu vou sair, eu já sei que eu vou sair para fora. Isso seria uma redundância. Então, a mesma coisa seria aqui. Eu não preciso de duas palavras para dizer que essa minha frase está no simple past. É por isso que eu não preciso do verbo auxiliar e do verbo principal para dizer que a minha frase está no passado. Certo? Então, aqui, ó. Did Paula work? Então, o verbo volta para a base form. Professor, isso acontece também com os verbos irregulares? Com certeza. Se eu fosse passar essa frase aqui para a forma interrogativa, o verbo teria que ficar drive, certo? Teria que passar de drove para drive. Aí aqui, ó. Work here last year. No final, eu coloco o ponto de interrogação. Então, recapitulando, coloquei o verbo auxiliar, que não tem tradução, mas tem a função de deixar a frase no passado. Coloco o sujeito e coloco o verbo na base form. Repito o resto da frase e coloco o ponto de interrogação. E na forma negativa, o que eu faço? Na forma negativa, eu coloco sujeito, que é Paula. Aí eu coloco o auxiliar, posso colocar na forma did not, que é a forma longa, ou eu coloco na forma mais comum, mais utilizada, didn't, e o verbo também na base form, porque eu já tenho did que indicou que a minha frase no passado. Então, didn't work here last year. Só isso. Então, ó, bem simples, um conteúdo bem fácil. Lembrando que o passado dos verbos regulares e dos irregulares é bem similar. A diferença é que para os verbos regulares eu acrescento as regras e para os irregulares eu tenho que seguir a listinha de verbos, certo? Lembrando, eu só deixo um verbo no passado se a minha frase for afirmativa. A partir do momento que ela é interrogativa ou negativa, eu devo colocar o verbo na base form. Entendido? Então, para casa hoje vai ficar o nosso praticando. Vocês vão ter da quinta-feira até a segunda-feira para me enviar a atividade, certo? Então, fiquem com Deus. Até a nossa próxima aula. E que Deus os abençoe, certo?